O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Portanto, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. É Ele quem me ordenou o que devia fazer e dizer. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste segundo dia do nosso tríduo preparatório para a festa em honra a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, olhando para o ressuscitado, a conhecer a vontade do Pai. A vontade do Pai é uma só, que nós tenhamos a vida eterna. E vejam, a vida eterna não está distante de nós, a vida eterna está bem próximo de nós. A vida eterna também não é algo extra-humano. A vida eterna se concretiza e começa a partir da nossa humanidade. Tanto é que o rosto divino do céu é um rosto humano, é o rosto de Jesus. O grande questionamento que o Senhor hoje faz é o questionamento que nós precisamos também nos fazer. Cremos que Jesus é a vida? Cremos nas palavras de Jesus? Vejam, Jesus nos orienta claramente. Ele é a luz. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós não falamos isso porque nos achamos melhores que alguém ou como a única religião capaz de salvar. Nós falamos disso por experiência. Fora de Jesus não há salvação. Fora da luz que Jesus irradia, nenhum ser humano é capaz de chegar ao céu, nenhum ser humano é capaz de conhecer Deus. Nós não seremos iluminados pela ciência, nós não seremos iluminados por uma ascese meramente humana, um exercício espiritual de, vamos dizer assim, aliás, até a palavra espiritual aqui é um pouco forçosa, mas um exercício mental de meditação. Nós não seremos iluminados tão pouco à medida em que crescemos nos nossos afetos. Nós seremos iluminados a partir da palavra que Jesus nos dirige. Eis um compromisso que Ele nos garante e que nós precisamos firmar. Conhecer a sua palavra. Mas Jesus diz algo muito interessante. As palavras que Ele diz não são dele, é do Pai. Ele não fala nada que o Pai não tenha pedido que Ele falasse. Na reflexão da manhã, eu detive-me um pouco mais sobre esta revelação, isto é, sobre o véu que é tirado do rosto de Deus. Quem olha para Jesus vê o Pai. E não precisa muito esforço, quem escuta Jesus, escuta o Pai. E escuta pela ação do Espírito, que age quando nós estamos unidos. Tem uma música antiga que diz, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. O Espírito Santo, claro, foi derramado em nossos corações no dia do nosso batismo,
mas ele emerge à medida em que nós, em comunidade, nos propomos a celebrar o Cristo. Deixe-me voltar à primeira leitura para explicitar o que eu gostaria de dizer. Quando nós nos reunimos em assembleia, nós não celebramos a nós mesmos. Aqui vai o padre dizer um pouquinho de um conselho litúrgico, pastoral, né? Às vezes precisa, eu sei que tem muitas lideranças que estão nos ouvindo agora, ministros de Eucaristia, ministros da palavra, formadores em paróquias. Bom, eis um critério que o Santo Padre, ainda quando era cardeal, Ratzinger, o Papa Bento XVI, nos diz: se a gente quer entrar de fato no mistério do ressuscitado através da liturgia, o critério não pode ser o que nos agrada. Tem gente que separa, por exemplo, o canto da missa assim, não, esse canto aqui não, o povo não gosta disso. Ah, vamos colocar esse aqui, porque esse aqui é mais animadinho, o povo vai gostar. Ou então se separa ou se prepara a homilia, pensando que o povo vai dizer, não vou falar isso aqui, porque senão não vai dar ibope no YouTube, vai cair a audiência. Ah não, esse aqui já o povo gosta. Se nós pensamos nisso, nós paramos de celebrar o Cristo e começamos a celebrar a nós mesmos. A Eucaristia não é uma festa onde a comunidade se celebra. A Eucaristia não é também um lugar de reunião. A Eucaristia é o banquete pascal do Cordeiro. É o sacrifício único e imutável da cruz que é ofertado em nossos altares para que nós possamos receber o Espírito. É por isso que no memento pós-Eucaristia nós dizemos: para que ao recebermos o corpo e o sangue, o Espírito faça de nós um só corpo e um só coração. Vejam, se nós tiramos o motivo pelo qual nós celebramos o Cristo, alguma coisa tem que pôr no lugar. Senão não faz sentido eu vir à igreja. Não faz sentido nos reunir uma hora desta da tarde, né? Com tanta coisa para fazer, parar para celebrar a liturgia. Cada vez que comemos deste pão e bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo. Fazemos sim festa porque nós tomamos parte da sua vitória na sua ressurreição e esperamos ardentemente a sua volta. E toda vez que nós celebramos, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu na comunidade primitiva. Diz assim no Atos dos Apóstolos: um dia enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Ou seja, cada vez que nós celebramos a liturgia, nós nos colocamos disponíveis para o Espírito Santo falar em nós e assumirmos para valer a nossa vocação, para fazer o trabalho ao qual nós somos chamados. E nós não fomos chamados para uma única coisa senão ganharmos o céu, ganharmos a vida eterna, ganharmos o coração de Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, como dizia eu, cada vez que nós celebramos o Cristo, nós olhamos para o Pai. Cada vez que nós olhamos para o ressuscitado, nós vemos a Deus. E Ele nos comunica a sua palavra. É a palavra do Cristo que transforma o nosso coração e ilumina toda a treva que há em nós. Não dá para a gente postergar para um outro momento o contato com a palavra de Deus. Não dá para a gente delegar: ah, Carla, você lê aí a Bíblia, estuda, depois você me conta, fala um resuminho por gentileza. Porque é o contato meu e seu, pessoal, com a palavra capaz de nos dar vida. E aí, Jesus nos apresenta algo interessante, porque tem muita gente, por preguiça ou por comodismo, que vai negligenciando o seu cuidado espiritual com um pretexto assim, né? Como alguns diziam antigamente, e até o Padre Samuel rememorou isso no podcast, ao 8º sacramento para alguns, que é o sacramento da santa ignorância. Que muita gente acha que vai ser salvo porque eu não sabia, então eu não posso ser cobrado daquilo que eu não sei.
Tem gente que tem uma safadeza oculta, desculpa a franqueza do padre, que não tem contato com a palavra de Deus, não é porque não tem acesso a ela, é para fingir uma desculpa. Eu nunca soube que eu tinha que fazer assim. Eu nunca soube que era para viver assim. Por isso eu não posso ser cobrado. Porque o que nós seremos cobrados no dia do juízo é diante daquilo que nós conhecemos. Só que eu preciso dizer que isso é safadeza, sim, porque nós estamos fugindo da palavra que já não está sendo dirigida. É como se nós estivéssemos tampando o ouvido para não ouvir o que está sendo dito. Não é porque eu não tive acesso, é porque eu não quis acolher. Agora vejam, Jesus diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A palavra de Deus não é para colocar fardos pesados nas nossas costas. Pelo contrário, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, diz o Senhor. A palavra de Deus é para fazer a nossa vida ser mais leve, para valorizar o que realmente é importante, para deixar a gente com o coração mais apaziguado com Ele, conosco mesmo e com os outros. Porque esse mundo está cheio de palavras, muitas delas mentirosas. E se a gente se amolda às palavras que ouvimos, nós vamos nos pondo fardos pesados, a culpa, o sentimento de inferioridade, um sentimento de menos-valia, ressentimentos tantos, frustrações, porque ouvimos o que não precisamos escutar. Enquanto se nosso coração olha para o ressuscitado e escuta a sua palavra, a palavra vai nos libertando daquilo que nos prende a uma falsa reputação de nós mesmos, porque muitas vezes queremos sustentar uma fachada do que não somos. Nos liberta da condenação do olhar do outro, porque tem muita gente que vive para agradar os outros, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar de mim. A palavra de Deus nos liberta desta bobagem, porque nenhum outro ser humano pode realmente conhecer o que se passa dentro do nosso coração e pode nos dar o que mais desejamos, a felicidade, por mais que nos ame e por mais que nos queiram bem. Só a palavra de Deus nos ensina o caminho de vida e vida eterna. É por isso que Jesus diz: no dia do julgamento, vocês já têm um juiz, e não serei eu, vai ser a palavra que eu dirigi a vocês. Acolher, meus irmãos e irmãs, esta luz só é possível se nós estamos dispostos a escutar como discípulo a palavra que Jesus nos dirige. Para que quando chegar o dia do seu juízo, nossa vida seja translúcida com a palavra. A palavra não, vamos dizer assim, se torne trava, pelo contrário, se torne suporte para nós. Aí, termino dizendo, porque nós estamos celebrando este tríduo, nós temos um grande modelo de alguém que soube ganhar a vida eterna, que soube conhecer a Deus, porque acolheu plenamente a palavra, a Virgem Maria. Em Fátima, Nossa Senhora, ao aparecer aqueles 3 pastorinhos, não inventou uma novidade. O olhar doce e terno da Virgem Maria, que apareceu sob um arbusto em Fátima, convidava os 3 pastorinhos a amar nosso Senhor Jesus Cristo e a rezar pela salvação do mundo, para que o mundo fosse salvo a partir do testemunho daquelas 3 crianças. Aí a gente pensa assim, né? O que eu faço é tão pouco. Eu sou tão insignificante. Eu sou um em não sei quantos bilhões de habitantes que tem neste planeta. Mas, como nos recorda Santa Catarina de Sena, se formos aquilo que Deus quer, incendiaremos o mundo com amor. Aquelas 3 crianças que num primeiro momento não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo ali, acolheram aquela mensagem e começaram a crescer no conhecimento de Deus, por meio daquilo que eles viam, Jesus através de Maria. Isso só foi possível, meus irmãos e irmãs, porque em primeiro lugar esta mulher se tornou tabernáculo, sacrário da palavra de Deus. Maria
pode ser julgada e revirada dos avessos, que a palavra de Deus não será para ela uma pedra de tropeço ou um sapato apertado. Sapato apertado não serve para outra coisa senão ser jogado fora ou colocado na vitrine. Se nós, meus irmãos e irmãs, aprendermos a olhar para Jesus, olhar com sinceridade para Ele, como um espelho para a nossa vida, com certeza a sua palavra não só podará as nossas arestas, mas nos fará semelhante a Ele. A tal ponto que, olhando para Maria, nós não vemos outra pessoa senão o próprio Cristo, que nela habitou no seu ventre, mas muito mais habitou no seu coração. Este é o grande desejo do Pai, dar-nos a vida eterna, que para nós não é uma teoria, uma ideologia ou uma filosofia de vida, mas para nós é uma pessoa que entra no nosso corpo, literalmente com o seu corpo consagrado neste altar. Mistura o seu sangue ao nosso, para que a nossa vida seja semelhante à vida dele. Que o ressuscitado nos ajude a ver o rosto do Pai. Que o ressuscitado hoje abra o nosso coração ao seu Espírito, que nos comunica em liturgia, para que assumamos a nossa vocação. A vocação de transformar a nossa vida e a vida do mundo com amor e pelo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé apresentemos confiantes, por intercessão de Nossa Senhora, ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta